Olá, pessoal, a gente está aqui para mais um podcast, e é isso mesmo, Vivendo em Condomínio, e hoje nós vamos falar sobre investimento, sobre saúde financeira, sobre o que você pode e o que você não pode. E será que você sabe o que você pode fazer para utilizar o seu dinheiro corretamente? Será que você ainda está pagando taxa para usar a sua conta? Se você está perdendo tempo e dinheiro, eu te chamo para esse podcast especial. Hoje eu estou aqui com duas figuras maravilhosas da cooperativa Sicredi, que você, síndico, se não conhece, tá jogando dinheiro fora. Já falei várias vezes aqui e volto a repetir. Paulinha e Alessandro, dois especialistas na cooperativa. Paulinha, que cuida do setor de condomínios, é a nossa gerente condominial aqui da nossa região. Você não pode parar de deixar, de ir lá no Sicredi, tomar um café com a Paulinha e conhecer tudo de bom que tem para condomínios, e o Alessandro, que é especialista em investimentos financeiros. A gente vai trazer aqui para você dicas, soluções para o seu condomínio que você vai pensar assim, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu estou perdendo tempo? Por que o meu condomínio ainda está no zero? Em primeiro lugar, quero agradecer vocês, boa noite, muito obrigado por terem aceito o meu convite. A gente está fazendo uma saga de tudo que é manutenção e demanda condominial. E nada melhor do que a parte financeira. Nosso podcast passado a gente falou sobre a previsão. Como elaborar, como ter todos os saldos descritos para a gente não ficar no negativo. E hoje a gente vai falar como aplicar aquele dinheiro que está lá no nosso fundo de reserva. Às vezes a conta, os moradores pensam assim, já tem muita coisa aqui, o que a gente pode fazer de melhor para aplicar isso, render ainda mais para o condomínio? Primeiro, vou começar com as damas, vou pedir para a Paulinha se apresentar e depois a Alessandra. Obrigada, Joyce. Obrigada, é sempre uma alegria estar aqui novamente. E falar de um assunto tão importante, que é o investimento, que é o saldo da cooperativa, dos condomínios. Às vezes ele fica um pouco esquecido lá na conta, fica parado em conta, porque o síndico tem muitas atribuições no seu dia a dia. Ou às vezes nem pensa, né? Nem para lado, pensar que aquilo pode ter trazer uma renda maior. E algo a mais ainda para o condomínio. Tu pensa aí, ao longo de 12 meses, poder ganhar um dinheirinho a mais, fazer umas melhorias no condomínio. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje junto com o colega, com o Alessandro, que é especialista na área. Então, eu já vou tirar 300.001 dúvidas. Já tenho várias anotações. Assim, aqui é pouco ainda. Legal. Mas me apresentando então, meu nome é Alessandro, sou assessor de investimentos da Sicredi Vale Litoral. Estou atendendo junto com outro assessor de investimento que fica mais no vale aqui do Balneário, pega Blumenau, Brusque, Indaial, e eu fico mais na região sul-norte, ali até Balneário, Itajaí, Itapema, até Bombinhas, Tijucas, então tem uma área bem grande para falar sobre investimento. Então hoje a cooperativa são mais de 120 mil associados na Vale Litoral, então nós temos um público bem diversificado, uma região espalhada aí da nossa Santa Catarina, e os condomínios com certeza é algo que a gente tem um olhar muito importante em cima e tem um carinho especial. E é engraçado, né? Eu falo até, eu estava conversando outro dia com o Luiz, eu disse assim, o olhar do seu Andrade, quando ele fala, para quem não sabe, o seu Andrade é o presidente da cooperativa. Brilha, quando ele fala sobre a cooperativa num todo, a gente estava num evento lá e ele apresentando para gente ali a história lá na sala da presidência, os cronogramas, quando começou, o olho dele brilha, né? Aí ele brincando ali depois no jantar, não, vou me aposentar, vai ficar... Você vai conseguir mesmo, com aquele amor, com aquele carinho. E é isso, a cooperativa ela tem esse carinho também especial pelo condomínio. Você, síndico, às vezes você pode parar e pensar assim, você tem um carinho especial pelo seu condomínio, e a cooperativa não é diferente. Porque ela, além de... E a Paulinha até acha que errou, mas ela não errou, porque o lucro da cooperativa, ele é um lucro do condomínio também, porque você é um associado, então você faz parte da cooperativa, né? Então, automaticamente, tudo isso flui e volta para você. Para quem não conhece um pouquinho da cooperativa, volta para você como associado, volta para o município em investimento em instituições e serviços prestados na comunidade. Então, é o único banco que, além de você ser um pouquinho dono também, traz benefícios para a sua sociedade, diferente de bancos convencionais que a gente está acostumado a ver e que não investem em nada na nossa região. Os lucros vão para outros estados. E aí a gente está ali pagando taxa, pagando manutenção de conta, pagando PIX, pagando não sei mais o quê, pagando não sei mais o quê. Gente, vamos parar com isso, né?
Então, olha, eu vou dizer, eu já perdi as contas de quantas contas eu tenho no Sicredi. Até tava brincando com eles, é eu, Valmir, é a filha, é a conta jurídica da empresa, tudo ali, a sogra, e a gente vai trazendo todo mundo, porque traz isso, além de você ter esse contato com os gerentes, que é muito pessoal, porque a equipe ali se mantém a mesma de anos, né? Uma empresa com muita rotatividade de gerentes, então você tem um contato, você cria, você chega na agência, você é chamado pelo nome, você tem um atendimento especial que em outro banco eu duvido que você vai ter. Então isso vale muito a pena o síndico pensar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que transforma o condomínio, que é a questão da saúde financeira. Hoje a gente sabe, e eu, como síndica, administro condomínios que a saúde financeira não está muito boa, que vai trabalhando sempre na estica, e para a gente que é administrador, que é gestor, é muito difícil você trabalhar num condomínio onde lucros e dividendos estão sempre ali, e você trabalha na estica, você não pode passar, né? E a gente sabe que condomínio tem emergência, e aí a gente vai falar um pouquinho quando você precisa de uma emergência aí, a gente vai falar porque a Paulinha também tem sugestões para as suas emergências síndico. E também quando o condomínio tem uma saúde financeira diferente, porque o síndico trabalha com um amplo olhar. Ele consegue trazer uma melhoria que aquilo que está rendendo lá pode se reverter em uma benfeitoria numa outra área. Então, tudo isso pode ser bem aplicável. Então, a saúde financeira é muito importante. E aí eu te pergunto, Alessandro, hoje os condomínios, a maioria deles possuem dinheiro parado na conta. E quando a gente vai para uma assembleia, o que acontece? Essa semana até eu estava fazendo assessoria para um condomínio e ele tem 500 mil e pouquinho em conta. E aí a moradora que estava conversando comigo falou assim, não, mas agora chega, a gente não precisa mais arrecadar e não sei o que. Eu disse, sabe quanto que é para pintar o prédio de vocês? Um chute. Média de 1 milhão. Então a gente não tem nem a metade tem o suficiente, né? do valor para fazer a pintura do prédio. E quando vai pintar? Provavelmente ano que vem. Então vai vir uma chamada de capital de 500 mil. Então, para que vocês vão parar de arrecadar? Para que vocês vão também, às vezes, pensar em deixar o dinheiro parado assim e não vão fazer uma outra análise financeira? Pô, Joyce, não tinha pensado nesse ângulo. Então, assim, a gente começa a ver as coisas num patamar maior. O síndico que está na frente, ele sabe daquilo, ele começa a se programar e, às vezes, o morador pensa, pô, mas vai pintar o prédio, 1 milhão? Dependendo do empreendimento, até mais, gente. Mais. Tá? Então, assim, varia muito, 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 muito daquilo que você vai fazer, o tipo de tratamento que você vai fazer, o tipo de tinta que você vai usar, o tipo de permeabilização que às vezes você vai fazer. Tudo isso vai mudar no valor, na durabilidade também, o tempo que essa obra vai acontecer no seu condomínio. Como é que fica isso? Como é que a gente pode aplicar esse dinheiro que está lá parado na conta? Quais são como é que se fala quando tem um item na cooperativa, tipo a Sicredi Invest, os produtos que a cooperativa tem para que o síndico possa analisar. E aí depois eu pergunto, como que a gente pode levar isso para uma assembleia? Eu deixo para ti, Paulinha. Boa. Eu acho assim, é um conjunto, né? Tipo, a cooperativa, ela entra com a parte financeira ali, os produtos de investimento, também com uma consultoria financeira, com o que tu fazer com aquele recurso que, como você disse, fica parado na conta. Hoje, 500 mil reais representa 5 mil por mês. Então, por ano, são 60 mil reais que está indo fora. Pô, aí tu pensa, o síndico quer fazer uma reforma numa área de festa, 60 mil reais no ano dá para fazer uma baita reforma. Então, tu tem que saber muito bem a tua conta. Como fosse uma pessoa física, nossos CPFs aqui, então a gente primeiro que tem que fazer, tem que programar tuas despesas, né? Então, uma casa tem muitas despesas para te gastar. Como tu falou, pintura, reforma, trocar um portão, motor de um portão deve acontecer alguns probleminhas. Bastante. Pouco, né? Mas tem. Bastante. Então, assim, a gente sempre tem os imprevistos que a gente tem que ter um fundo de reserva, uma reserva de emergência e o que sobra a gente investe mais para longo prazo. Eu digo que o fundo tá ali igual o seguro, né? Tu não quer usar, mas tá ali. Mas se precisar, tá ali. Né? Tu tem que saber que ele existe, que tu foi feito lá para isso. Então, quando chegar a emergência, você está preparado para utilizar. E se tu chegar num ponto de, como tu falou, tem condomínios que estão deficitários, às vezes precisam ajustar primeiro as contas para depois se tornar superavitários e começar a investir. Então, nós estamos ajudando, tanto na área do crédito, para quem precisa antecipar alguma coisa, como na hora de investir. Além dos outros serviços normais, de cobrança, assessoria mesmo também, desse suporte,
porque tu falou do seu Andrade, né, nosso presidente. Lá em 17 anos atrás, o Sicredi veio para Itapema, e uma das demandas também dos grupos de empresários que estavam ali, o nosso vice-presidente, o Roderjan, o Júnior Luz, são pessoas que fizeram parte desse momento, foi para levar alternativas financeiras para aquela comunidade, para aquele local, para os empresários e também para os condomínios. Os condomínios, na época, os bancos atendiam de qualquer jeito, não tinha uma pessoa especialista para condomínios, e ele é tratado como uma empresa ou como uma pessoa física, sem produtos específicos, sem um olhar. E eu vou dizer pra ti que assim, ó, vai fazer o quê? Eu tô 9 anos no segmento condominial, há uns 8 anos, mais ou menos. Eu ainda tinha contas em outros bancos, não vou falar o nome aqui por ética. Mas que, cara, cada vez que eu chegava lá, a pessoa não me conhecia. Lá ia eu ter que falar tudo de novo a história. Digo, eu sou a síndica do condomínio tal, eu vim aqui resolver tal coisa, porque eu tô no 0800 há não sei quanto tempo e ninguém me resolve nada. Sobe e eu passo. preciso resolver. E na época o condomínio ainda tinha cheque. O cheque lá, preciso... Gente, era um tédio tão grande que aquilo irritava tanto que eu dizia pro Valmir assim, hoje eu tenho que ir no banco tal. Tá, que hora tu vai? Eu vou às 10, passei às 3. Ficava o dia todo, né? Porque até atender, era a mesma pessoa para atender 300 clientes, tu ficava lá horas e horas e tu saía de lá ainda sem resolver. E eu te digo assim, Joyce, não era um olhar de nenhum banco, nem das cooperativas também. Sim. Tanto é que a Sicredi Vale Litoral ela se tornou case dentro do sistema Sicredi por atender condomínios. Os diretores, gerentes de outras cooperativas começaram a visitar a Vale Litoral para entender o que a Sicredi Vale Litoral fazia de diferente para ter um share tão grande. Claro que nós temos hoje o metro quadrado mais verticalizado do Brasil, Balneário Camboriú, Itapema, tu vai pegar Itajaí também, tem bastante prédios. Sim. Só que nós se especializamos, colocamos pessoas específicas dentro da agência para atender especificamente condomínios, suporte, direcionamento de sistema, área dentro da sede para abertura de conta, atualização cadastral específico para condomínio. Ou seja, o que o mercado atendia como mais uma demanda, o Sicredi começou a se especializar. Aí gerou esse atendimento. E nos investimentos não podia ser diferente, né? Então, é isso aí. Estamos nos especializando na área de investimento e também focando nos condomínios. Hoje aqui na nossa região, quantos condomínios, Paulinha? A gente tem mais de 6 mil contas só na nossa região. Só condomínio? Só condomínio. Que é Itajaí e Balneário Camboriú, tu fala? Não, entra vai toda até Itapema? A nossa região. Vai até Tijucas e a parte do Vale. Até Pomerode. Aí tu pega, às vezes, uma agência que tem alguns também, mas é só local. Não vai evoluindo naquilo, é um atendimento convencional, tem uma diferença, né? Então, é isso aí. Agora tu comentou 9 anos? 9. Síndica? Provavelmente eu já tendo 9 anos. 9 anos. Porque tu e daí era o Joey, depois o Joey saiu. Porque faz 9 anos que eu estou na Sicredi aqui dessa região. E aí tu ficou contando, eu fiquei pensando, mas eu atendo a Joyce desde o início? Desde o início. O nosso condomínio começou com o Sicredi já. E muitos é assim, né? Tipo, atendimento, que marcou o nome de pessoas, vai ver o Sicredi. Sim, é igual eu digo do Joey, né? E aí mudou pra agência do São Judas ali. Não, foi pra agência do São Bosco, depois voltou pro São Vicente. E aí, esse atendimento, aí na época era o Joey, aí ele saiu, né? Foi pra fora. Então, assim, mas é bem isso. Eu acho que é um diferencial e a gente vai, as meninas hoje, a Andréia, a Luísa, a Simone, toda a equipe, tu vai pegando um vínculo, né? Que aí a gente já leva fica até bolinho fácil, de queijo, né? Pra elas tomar café, já tá em casa, entendeu? né? É outra coisa, eu vou lá pra chupar meu picolé de milho no verão. Também tinha tomar o meu café. O picolézinho assim na hora, né? E até respondendo, voltando para tua pergunta, né, sobre o fluxo de caixa. Então, assim, o Sicredi se especializou para atender ali taxa zero de boleto, a gente fez vários incentivos para que também o condomínio seja mais viável, que tenha menos custos e consiga ter mais resultado financeiro, mais reserva. E o que eu digo, assim, o condomínio que já está estruturado, ele tem que ter a noção dos custos deles, mensal. Então, é como uma empresa, como uma casa, ele tem, todos os meses tem custos. Que é aquilo que a gente falou no podcast anterior, previsão orçamentária. Você vai ter a planilha que a gente mostrou aqui do previsto versus o realizado, você vai ter o seu consumo mensal, não vai fugir disso. Muito pelo contrário, pode ser acima, mas nunca abaixo. É isso aí. Então, tu sabe o que tu vai gastar dentro dos 30 dias, principalmente. E esse valor que é tiro rápido, a liquidez imediata, a gente tem lá aplicações automáticas que tu pode colocar, que vai ser consumido durante o mês. Então, tá tudo certo. Aí, quando tu tem
maior controle sobre os seus gastos, sobre os seus custos, que a gente falou via planilhas, tu consegue prever, cara, a partir de 90 dias eu tenho X valor sobrando. Então, eu já consigo aplicar num Sicredi Invest, eu consigo aplicar num outro tipo de produto mais rentável. Claro que a gente fala muito em renda fixa para condomínio, sem risco, porque a gente sabe, se der uma emergência, ele precisa ter acesso a esse valor. Então, hoje, com a Selic a 14,5%, como a gente está, o rendimento está em torno de 1% ao mês. Então, por isso que eu falei, 500 mil são 5 mil reais que tu está desperdiçando. Então, tu pode ter, conforme o teu fluxo, uma parte está no automático, que tu vai consumir ali 30, 60 dias no máximo, uma parte já começa a colocar mais longo prazo. E pensando também, nós falamos do spoiler, né? Pensando no condomínio, a cooperativa está tentando agora a aprovação para nós ter produtos de investimento que são específicos para as caixinhas que a gente fala muito no investimento. Eu quero ter a caixinha do fundo de reserva, eu quero ter caixinha para uma despesa de obras, eu quero ter uma caixinha para funcionários que vão ser contratados para fazer um determinado tipo de serviço. Chamada de capital. Chamada de ou capital. até aquela questão para quem tem funcionário registrado pelo Isso. condomínio. Para o 13º. Você tem que se 13º. programar. Então, automaticamente, né? Uma Férias. rescisão contratual, que sempre leva uma cacetada do condomínio. É isso aí. E às Então, vezes o síndico não está preparado não para está isso. preparado. E eles pedem muito para nós, assim, pô, precisava ter a caixinha certa da chamada do fundo de reserva. Separar os valores, né? Eu quero separar o valor, eu quero saber o que é funcionário da 13º. É porque quando você presta contas, quando o síndico vai prestar contas, às vezes eu escuto muito isso. Tá, mas como é que tu sabe que isso é disso, isso é disso, isso é daquilo? Porque a gente está convivendo Sim. todo dia. Mas o morador, quando ele chega num extrato, por exemplo, se ele tem tudo isso separado, Fica ele muito mais consegue fácil. acompanhar e ele vê que realmente o que está na prestação de contas é o que está no extrato da conta. Consegue Porque às visualizar. vezes tá tudo numa conta só de investimento lá no Sicredi Invest, por exemplo, ou Tá na tudo. poupança ali, né? Mas aí o que acontece? Ele olha lá naquele relatório, tá tudo lá, mas ele não sabe daquilo o que é fundo de reserva, o que é chamada de capital para uma obra futura, o que é. Então, se você tem as caixinhas, como tu fala, ele vai Fica muito conseguir mais acompanhar fácil. no extrato da conta. Então, automaticamente, ele consegue ver se realmente aquilo está sendo preservado ou não. É mais transparência para o síndico, facilita o morador de entender, porque a gente lida hoje com pessoas que têm muito conhecimento na parte financeira e outros que não têm conhecimento nenhum. Isso E aí tu vai ter que trabalhar no linguajar onde tu consegue expressar o teu conhecimento para quem sabe o que está acontecendo e para quem não sabe. E quando eles veem números, fica bem mais fácil. Então, você tá lá, com certeza. chamado de capital para pintura, caixinha da pintura, já tá lá provisionado. Então, assim, é uma dica que a gente falou anterior. Você sabe que é uma manutenção de 3 anos. Cada 3 anos tem que fazer. Você vai preservar dinheiro para daqui a 3 anos fazer essa manutenção. Onde você vai aplicar? Num desses produtos. Que aí você vai ter o dinheiro rendendo. Ah, Joyce, vou deixar para fazer chamada de capital lá perto. Gente, não adianta. Você não vai ter o dinheiro. O povo vai dar pulo dessa altura, porque vai ficar uma chamada de capital alta. E aí, chega lá na hora, se vem uma pandemia, vem uma crise, vem qualquer coisa, tu vai deixar de executar a manutenção porque tu não se preparou anteriormente. Então, é um dos pontos que a gente fala. Muitas vezes o condomínio... Lógico, a gente síndico não decide, né? Aquela questão, a gente leva, vá à assembleia que vai votar. Mas depois eu deixo bem claro, depois eu não vou me reclamar quando eu vim com uma chamada de capital de R$500. Porque se eu vou executar uma obra, ela leva 10 meses, eu vou ter que arrecadar esse dinheiro em 10 meses. Ou eu vou ter que fazer um empréstimo lá no Sicredi, que é outro produto que você, síndico, também consegue, porque eu já fiz, tá? Para executar a obra. Por quê? Porque o condomínio não se programou, o dinheiro tem que ser. Eu tenho que pagar lá em 6 meses que os caras vão executar, eu tenho que pagar tudo, eu tenho que ter o dinheiro para o material. Aí você vai lá e faz um empréstimo, mas aí a Paulinha vai falar um pouquinho sobre isso. Eu só queria complementar sobre esses novos produtos, né? A entrada desses novos produtos no nosso portfólio é um carinho, um olhar da cooperativa Especializado do pra isso. Sicredi com um olhar em condomínios. Isso não tem nenhuma outra instituição financeira que tenha produtos específicos para condomínios, com nomenclaturas que vai Às vezes, pra gente melhorar- separar uma poupança e coisa, eles já não querem, eles querem que tu faça totalmente Tudo. separado, não vai ficar vinculado, porque eles não aceitam, porque o banco não aceita esse tipo de demanda, e tu tem que ficar lá, botando lá 3, 4, 5 extratos diferentes às de vezes até contas. porque não tem o entendimento do funcionamento de um condomínio, né? Também. Que é um pouquinho, apesar de ser um CNPJ, é diferente de uma empresa, né? Então,
Isso é uma coisa que a gente já vem pensando há bastante tempo em várias áreas dentro do Sicredi. E agora, como eu disse no início, chegou o momento dos investimentos e ter esse olhar também para ajudar e facilitar o síndico no momento de explicar para os moradores, no momento de uma assembleia, numa prestação de contas. Eu acredito que vai ficar muito mais transparente. E falando nisso, eu acho legal, porque assim, né, Paulinha, vamos botar eu síndica. É diferente o síndico do que você faz com a sua conta. Porque qualquer aplicação que você faz com a sua conta, se você tiver qualquer... Eu já tive uma briga com um conselho e eu perdi um condomínio por causa disso, porque o cara queria investir na bolsa com o dinheiro do fundo de reserva. E eu bati de frente com ele com isso. Amigo, diferente isso, ó. Tua conta, tu faz o que tu quer, tua. Se tu perder, acabou. Condomínio não funciona desse jeito. Eu estou aqui, eu estou trabalhando com o dinheiro do condomínio. Eu sou a responsável. Ah, mas o conselho assinou. O conselho não tem poder para assinar nada. E outra coisa, o condomínio não pode correr o risco de perder um dinheiro que na realidade não é seu, é de todos. Sim. Então é todos, se é 40 unidades, é 40. Então eu bati de frente com ele, mas não tem como, porque não sei o que, se nós aprovarmos em assembleia, eu nunca vou levar isso para assembleia. Porque é um risco muito grande e depois você vai ter um prejuízo e aí não vai ficar assim, a Joyce era síndica aqui, investiram na bolsa, nós perdemos tudo que tinha mais um pouco, não sei o que, e daí, entendeu? Então tem a demanda de responsabilidade civil muito importante. Então, quando você fala com uma cooperativa que tem produtos específicos onde você não corre risco, você vai ter um lucro e não um dividendo futuro. Então, aí você está falando de uma demanda onde o síndico pode validar, sim, junto ao conselho e aprovar, porque isso não vai trazer malefício nenhum para o condomínio. Mas é sempre bom que na sua assembleia ordinária, você como síndico apresente isso. Chegue lá e mostre, olha pessoal, a gente está aqui, o rendimento da conta, do fundo, rendeu tanto esse ano, o que a gente tem de cota capital, porque aí as pessoas começam a entender qual é o fluxo da cooperativa diferente de uma agência convencional. Com certeza, Joyce. Até empresas, né, que o sócio ele é o dono da empresa, às vezes ele é sozinho na empresa, a gente não vai recomendar, dependendo do momento de vida dessa empresa, multimercado, ações... É muita parcimônia, a gente fala assim. Sim. É uma porcentagem muito pequenininha, mas você assina pela empresa e você é o dono. Um condomínio que são vários donos daquele dinheiro, não faz sentido. Não. Por isso que eu falei, a gente tem que pensar muito em investimentos conservadores, sólidos, que tenham uma rentabilidade boa, mas que garante, independente do cenário. Porque, tipo, hoje tu vai pegar hoje um Sicredi Invest, ou esses produtos que a gente está no escopo ali para criar, eles acompanham a taxa Selic. Então, se a taxa Selic está alta, ele vai acompanhar essa taxa Selic. Ah, mas a inflação aumentou. Se ele está pós-fixado, ele acompanha essa Selic, quando aumenta a inflação, a tendência da Selic é aumentar junto. Então, tu está protegendo o teu patrimônio, o teu capital. E sem risco nenhum de capital negativo, nada. Se você quer arriscar um pouco mais, nós temos hoje vários fundos de investimento, mas a gente indica mais para a pessoa física, principalmente, ali ele consegue diversificar mais, ele é dono do CPF dele, ele sabe onde é que ele quer investir. Tem um perfil de investidor que eu tenho que preencher. Então, se ele é um perfil conservador, a gente vai tentar orientar ele a produtos conservadores. Se ele for arrojado, a gente vai diversificar. Mesmo no arrojado, de repente, a gente vai tentar conscientizar ele que tem muito risco. É que, na realidade, eu acho que vai a visão, meu ponto de vista, Joyce, né, como associada, a visão cooperativa é teu, mas é meu. Isso. É nosso. É nosso. Então, automaticamente, se o cliente perde, eu perco também, né? Porque vai gerar uma insatisfação, vai gerar uma tristeza para esse cliente. É lógico, se o cara bater na tecla e quiser insistir em fazer lá, o problema é dele, mas ele foi instruído o correto, né? Então, eu acho que isso é uma essência que a cooperativa tem. Tá? Então, eu acho isso muito importante, às vezes, você síndico analisar, porque eu volto naquela questão e aí eu vou partir um pouquinho aqui para os nossos parceiros. Tudo que você faz na vida, você precisa de parceiros. O síndico, ele não é 100% tudo. Eu não sou engenheira, não sou advogada, eu não sou arquiteta, eu não sou engenheira ambientalista, eu não sou bancária, então eu preciso de parceiros que me instruam corretamente. Então, o condomínio precisa de empresas qualificadas no segmento para atendê-lo da melhor forma. E aí entra onde o síndico, o CEO dessa empresa neste momento, porque você é mandatário, ter empresas que realmente se preocupem com o seu condomínio.
Não adianta você ir lá pegar um cara que ele só vê você como lucro, porque condomínio é muito fácil trabalhar, porque a renda é garantida, entendeu? Você vai receber. E não é isso que a gente quer como prestadores de serviço. É por isso que você tem que ter empresas que realmente se preocupam com isso. E a cooperativa é uma delas. Por quê? Porque ela se preocupa com aquilo que o condomínio está fazendo com o seu dinheiro. Ah, temos produtos hoje que estamos investindo, que aí eu já vou depois entrar com uma outra pergunta aqui que já fiz um X aqui, que é o quê? Tem. Mas será que isso é a realidade para o seu condomínio? Por isso que eu digo assim, ó, não é você simplesmente, não, eu quero fazer, poxa, vai lá, toma um café, senta, conversa com o pessoal na agência, entende um pouquinho. Eles têm um fluxo mais ou menos também do que você tira por mês para pagamentos e coisas, então ele vai te instruir também, não é que eles estão querendo mandar, não, lógico, mas vai te instruir o que você pode, o que você não pode. Olha, acho que aqui é legal você fazer. Então, tudo isso tem que ser analisado. E aí você nunca decida nada sozinho. Volte para o seu condomínio, sente com o seu conselho. Se preciso for, convoque uma assembleia. Se tiver dúvida, tem os especialistas que vão lá tirar as dúvidas do morador, porque, gente, assembleia, morador, se você não tem conhecimento naquilo que você está propondo, você entrou na jaula dos leões. Porque vai vir trocentas perguntas. Hoje, o ChatGPT tem especialista em tudo. Então, ele ajuda, mas... Não, ajuda, mas se você não souber fazer a pergunta e você não conhecer um pouquinho da resposta ali... Eu brinco porque essa semana passada minha filha estava fazendo um trabalho e ela perguntou um negócio lá e ele veio nos 3 quesitos que ela perguntou, veio a mesma resposta para as 3 coisas. E ela estava lendo a primeira e disse, filha, tu já notou que as 3 respostas são as mesmas? Ela olhou, não, mãe, eu disse, pois é, tá tudo a mesma coisa, ó. Você tá vendo? Tu perguntou errado. Aí eu fui lá e perguntei. Aí ela assim, olha, aí ele deu 3 respostas diferentes. Aí a gente foi pegar a base do livro que ele estava jogando para poder trazer aquele conteúdo para o trabalho que ela estava estudando para a prova. Então, assim, tudo isso você precisa analisar. Então, é muito fácil hoje você pegar uma informação na internet e achar que isso vai para o seu condomínio. Não é assim que funciona. Então, procure especialistas qualificados para lhe darem o suporte. Porque cada atitude sua vai refletir na sua gestão. Então, é muito difícil isso. E falando nisso, já começando pela Sicredi, né? Não tenho o que falar hoje sobre a cooperativa Sicredi. Estamos aqui trazendo isso para vocês, porque a gente se preocupa com isso. O Sicredi se preocupa com o atendimento ao síndico. É um atendimento diferenciado, como eu sempre falo para todos vocês. Então, assim, ó, não perde tempo. Não perde tempo correndo atrás de outra agência, de outro banco, porque é para se incomodar. Aí depois você vai se arrepender, tá? E assim, ó, não é atendido igual não adianta. Uma agência específica para condomínio, duvido. Aquele café, né? Aquele cafezinho, eu já sento lá e já fico lá, assim, já passa tarde. Esses dias, né, até o bolinho de queijo eu já levei para elas, assim, ó, porque é aquela coisa que tu tem que com esse com frio tempo e hoje, pra né? conversar, sabe? Agora tô devendo um pudim de milho, que senão vou apanhar da Simone. Mas é mais ou menos isso. E nesse segmento você precisa de empresas que lhe apoiem. Uma delas é a Atende Portaria. Monitoramento, controle de acesso. Como está o seu condomínio? Não adianta você pensar na saúde financeira e não pensar também na segurança do seu condomínio. Entre em contato com o Edgar, que agora é o responsável, que está aqui no Vale Litoral, da Atende Portaria. Ele vai lhe atender, fazer um orçamento, ver a necessidade do seu condomínio, o que você precisa e toda a equipe para lhe atender da melhor forma possível. Você precisa de câmera? Como é que você vai fazer para comprar essas câmeras? Aí você vai lá no Sicredi, se você não tiver caixa, você faz um empréstimo, a Paula vai te passar o que tem que constar em ata, tudo certinho, e você consegue comprar as câmeras para o seu condomínio. Não deixe a segurança de fora no seu condomínio. E falando em segurança, a gente lembra também da parte de limpeza e zeladoria. Como é que está a limpeza no seu condomínio? Como é que está seu zelador? Como é que está a sua portaria? Será que você está gostando? Entre em contato com a FP Serviços Terceirizados. Ali na pessoa do Fábio, da Xanda, do Jefferson, eles estão ali para lhe atender da melhor forma possível. São parceiros realmente do condomínio. Que estão, hoje ainda eu liguei para a Xanda assim, eu digo, meu Deus do céu, nós temos que fazer uma reunião assim, assim, assim. Elas, não, só marca a data. Porque a gente alinha as coisas e você consegue trabalhar com uma empresa que realmente se adequa à realidade do seu condomínio. Cada síndico tem uma maneira de gerir. Eu sou chata, eu sou aquela que vai lá mexer, que vai lá limpar, que vai lá encher o saco deles. Eu sou assim. Cada um tem uma maneira diferente. Mas vale a pena você ter uma empresa que realmente se adequa à sua realidade, como você gosta de trabalhar. E isso você encontra na FP. Então, não perde tempo. Aí eu te pergunto, a gente falou sobre o Sicredi Invest. Hoje ele seria a melhor ferramenta para um condomínio investir?
Ou a gente tem alguma ferramenta que poderia trazer um lucro um pouco maior? Falando de investimento, depende do prazo, sim. Ele é um produto que ele está bem aderente ao CDI. Tem outros tipos de produtos? Tem. Mas hoje o mercado financeiro trabalha muito mais com uma carência maior ou travas, né? Então, tu consegue chegar hoje com umas taxas bem acima um pouco do mercado, mas travando uma parte do recurso. Só que, voltando para empresas e para condomínios, não é interessante ter a trava. E a diferença também é muito pequena, tá? Então, nós temos o Sicredi Invest ou esses produtos... Deixa eu te cortar, desculpa. Esses investimentos com essas travas seriam um investimento para não mexer a um longo prazo, no caso. Ficaria com Vamos um prazo supor, maior. Esse condomínio que eu tenho, vou pintar lá no outro ano ainda. Eu tô com 500 mil lá. Posso pegar 250 mil desse e aplicar nesse outro rendimento diferenciado Isso. E 250 deixar no Sicredi Invest. Isso aí. Então, um exemplo, quando o condomínio tem as contas muito bem orçadas e uma previsibilidade boa, ou seja, os custos ela sabe. Um fluxo de caixa bom. Fluxo de caixa bom, ele já tem um fundo de reserva já específico, se der uma emergência, ele já tem de onde tirar. Essa sobra de caixa, aí sim, ele pode ir para um evolutivo, que é um produto que a gente tem que, se ficar 2 anos aplicado, ele pode chegar a passar do 100% CDI. Ou o exclusivo, que a gente tem também, que os condomínios usam pouco, porque tem a trava. Mas ele pode pagar também bem acima de 103% do CDI, 104%, 105%, depende do valor e o prazo da trava. Mas vamos supor, você vai fazer um investimento para daqui 3 anos, que vai executar uma obra, tipo, até como eu falei com vocês antes, nesse condomínio que a gente está entregando agora, eu já posso pensar, porque é um condomínio que eu vou mexer nesse dinheiro, ele está separado do fundo de reserva, é uma chamada de capital própria para manutenção da fachada, que eu vou executar daqui a 3 anos, tá, automaticamente. Eu sei que 2 anos essa aplicação eu não posso mexer, então eu posso aplicar todo mês isso naquela conta. Só lembrando que a trava, Joyce, pode cair o prédio que tu não tira o dinheiro. Então eu brinco, falo isso pro síndico, porque assim, não usa o fundo de reserva com essa trava. Não, eu digo para um fundo específico como uma obra daqui a 3 anos a ser realizada. Que eu também não posso mexer porque a ata diz que ele é para manutenção da fachada. Isso, aí num caso muito específico. Mas às vezes tem síndico que pensa no fundo de reserva, mas o fundo de reserva, ele é para uma emergência. Se acontecer uma emergência... O fundo tem que ser aplicado num Sicredi Invest, que é uma demanda que você vai precisar... Precisou, estourou a caixa d'água, queimou o elevador, é 80 mil reais e tu tem que trocar e tu não tem fluxo de caixa, tu vai ter que mexer nesse dinheiro. Que é pra finalidade, né? É pra essa que finalidade. Que até o seguro vai abrir o sinistro, até o seguro fazer perícia de peça, até o seguro vai demorar. Então, tu tem que ter o caixa para poder usar essa questão. Isso aí. Sempre pensando no orçamento e a previsibilidade que tu tens. Se cair o prédio, a gente tem seguro também. Aí também tem já o seguro não precisa... que ajuda. Mas, até levantar o prédio demora mais, né, Paula? Tem associados que fazem para o CPF dele um planejamento de futuro, aposentadoria. Então, estão guardando uma reserva financeira para viver de renda passiva no futuro. Então, é longo prazo, é 5, 10, 15, 20 anos, tudo certo. Isso aí eu acho que eu tenho que ver. Acho que Isso aí eu tenho que ver. Eu não vi ainda essa ferramenta aí, não, mas eu acho que a longo prazo já tem que pensar na aposentadoria. Trazendo um número, né? Tipo, os brasileiros hoje, 20% apenas dos brasileiros estão pensando na aposentadoria, fazendo uma reserva. A gente faz investindo em imóveis, assim, mas a gente pode pensar também no segundo segmento. É um portfólio de investimento imóvel, não deixa de ser, só ele tem menos liquidez. Agora nós estamos passando um momento de mercado onde a liquidez do imóvel caiu bastante. O dinheiro, o juro está alto. Então, tem menos gente financiando o imóvel e quem precisa vender de imediato, ele está queimando um pouco, 30%, 40% abaixo. E o povo não se programa para as entradas, né? Porque, o financiamento demandou de uma entrada um pouco maior. Até porque o valor de mercado dos imóveis subiu bastante também. Então, automaticamente... a pessoa fica meio que presa nisso. Chega lá na hora de financiar, precisa da entrada, porque a renda, a aprovação de crédito e tudo mais. Eu sei porque eu trabalhei 3 anos como analista de crédito, eu sei toda essa parte de análise, o que a gente analisa num todo, né? O quanto da renda está comprometida, o quanto que ele precisa, uma emergência médica que ele vai precisar. Tudo isso é analisado quando você vai fazer um empréstimo financeiro. Quem está do outro lado analisando o seu contrato, olha para tudo isso. Então, a renda da pessoa versus o valor do imóvel, mais a manutenção que ele vai te dar para isso, tem uma análise de crédito, você precisa ter uma gordura. Então, a pessoa tem que se programar também, é o que eu digo, e eu já digo para minha filha de 15 anos, que ela tem a conta dela no Sicredi já desde pequenininha, a poupança dela, aplicação. Por quê? Porque você não consegue adquirir uma coisa hoje no imediato. Então, você tem que vir com um planejamento familiar bem antes. Então, eu quero conquistar um imóvel, eu preciso me programar para isso.
E o custo está muito alto. A gente sabe, o valor do metro quadrado na nossa região litoral subiu muito, né? Nós estamos do ladinho da Dubai brasileira e eu digo que Itajaí não perde para Balneário Camboriú, então automaticamente o valor de mercado tem sido bem considerável. Você comprava um empreendimento há 4 anos atrás a 170 mil. Hoje você não encontra um empreendimento na cidade a 170 não tem mil. Mais. Isso que eu tô falando lá na planta. Você não encontra mais um padrão, né? E aí você pega aí apartamentos hoje que seriam convencionais lá na época de 170, 180, 200 mil. Hoje estão na média de 340, quase beirando 400 mil. Aí tu vai falar de um padrão um pouco maior, tu vai subindo ainda a nomenclatura. Então tem que se programar financeiramente para isso. É isso aí. E a gente sempre fala assim, o imóvel é um bom portfólio de investimento, só que tu tem que ter a liquidez também. Os investimentos, o Sicredi Invest, o evolutivo, exclusivo aqui, rendendo uma renda passiva, e os teus imóveis gerando aluguel, gerando receita ou ganho de capital. Então, isso faz parte. E tu se planejar, gastar menos do que tu ganha, fazer sobrar. Até nos treinamentos de investimento a gente coloca lá que, tipo, o principal mesmo é primeiro você investe. O que sobra você gasta. E o brasileiro inverte. Primeiro ele gasta. Para depois... Se sobrar, eu invisto. E geralmente não sobra. Não então sobra, vale para tudo. Fica devendo, tem que pegar empréstimo. O Sicredi tem também a linha de empréstimo, mas a gente quer tem um associado parceiro por longo tempo. Então a gente preza muito pela saúde financeira do associado, do empreendimento, do condomínio, que não é a nossa intenção dar um crédito. A gente brinca, mas é uma coisa que a gente falava para minha menina desde pequena e ela levou, e é uma coisa que eu acho legal, que é assim, mas tu precisa para agora? É necessário? As 3 perguntas, né? Porque a gente, às vezes, ser humano, você aí, às vezes a gente quer algo imediato, mas você gasta, nunca vai virando uma bola de neve e você não adquire nada. E aí tu olha para trás, poxa, mas isso aqui não precisava ter comprado, isso aqui não precisava ter comprado. Usei. E aí, nem usei, às vezes tu dá para os outros novo, ou aquele carro que tu vai lá, tu troca agora, não era o momento exato para trocar, que é uma das coisas que mais desvaloriza, porque quando tu vai vender, tu já não é mais o mesmo valor, já perdesse um monte de dinheiro nisso. E aí, às vezes, tu deixa de investir numa outra coisa que vai te trazer rendimento, e aí depois tu olha para trás e se arrepende. Então, isso é muito importante para quem está começando agora seu primeiro trabalho, está começando a entender toda essa gestão. Até hoje eu estava conversando com uma condômina onde ela está fazendo... ela dá curso de gestão financeira para adolescentes. Olha que legal. Para projeção financeira. E até eu estou vendo porque eu quero escrever a minha menina. Porque eu acho legal que você comece a trabalhar a mentalidade do adolescente. O que ele vai adquirir lá na frente? Porque se ela tem um objetivo, e a minha filha é pessoa de objetivo, então assim, se você tem um objetivo, você quer chegar num patamar, você não vai conseguir se você não tiver um planejamento. Então, automaticamente isso entra. E aí entra a questão do bom investimento, entra a questão de uma cooperativa onde você está ali investindo em algo que você tem certeza da solidez da empresa, não uma coisa que você está meio naquela, aquele gerente que tu não confia. É muito disso. Ah, Joyce, mas... cara, falar em investimento é fácil, mas na crise que a gente está vivendo, eu tenho um costume de dizer assim, ó, a gente está vivendo a crise, mas vamos lá, a gente compra uma pizza hoje, quem é que compra uma pizza para 3 por menos de 80 pila? Menos de 100, eu diria, né? Mas eu vou pegar assim umas promotion, sabe? 80 tá... Então, vou botar assim 80 para pegar, cara, no mínimo uma por semana, lá foi quase quinhentão, vamos botar assim. Né? Então... uma por semana vai dar ali R$240. Tu pega ali em 10 anos, 15 anos, são 100 e poucos mil reais que tu já podia ter investido, que aí gerando renda de R$1.000. Pô, Joyce, mas eu não vou comer. Não, tu vai comer. Só que eu quero dizer que às vezes a gente deixa de fazer uma aplicaçãozinha meio que forçada, que é igual eu digo assim, eu comecei na mesada da minha filha com 200 na aplicação direto. Já botava direto lá no Sicredi. Tu já programa, o dinheiro entrou na conta, já sai, já vai lá pra aplicação. Tu não vê, tu não conta com aquilo. Então, automaticamente, isso vai rendendo. Ela fez a viagem dela que ela queria, gastou tudo que ela queria. Com dinheiro, ela tinha dinheiro para poder, né, usufruir desse benefício. Então, é isso que eu digo. Isso que ela estava com 15 anos. Então, a mentalidade da gente tem que pensar no futuro. E a gente não está pensando nisso. E aí, pensando no futuro, eu pergunto para ti. E qual o risco que o condomínio sofre no investimento desse? Porque vai ter aquela primeira pergunta que aquele cara que gosta de criticar o síndico na assembleia, o síndico tá lá porque nós vamos aplicar aqui.
Pode crer que tem risco. Qual é o risco? Risco zero. Esse Você tipo sabia, de mas eu queria investimento, estamos perguntar. falando aqui, que é um investimento conservador. Como eu disse, a Selic está alta no Brasil, acima de 14%, então mais de 1% de rendimento Não ao importa a mês. inflação, nada vai mudar. Se a nossa Selic voltasse lá na pandemia, que caiu a 2%, aí beleza, tu O tá tendo um rendimento só vai rendimento ser pequeno, menor. vai ser menor. Bem menor, né? Mas mesmo assim, teu Não capital está perde. protegido e tu tá tendo rendimento. Aí pode caber nesses momentos alguma diversificação, pequena, mas pode, para te complementar um pouco a mais do que essa Selic de 2%. Mas assim, analisando o Brasil há 30 anos atrás, Selic de 2% foi uma exceção das exceções. Que também Então, a gente chegou numa crise, pois né, é, uma nacional, não foi pandemia, então só o Brasil. foi um cenário ímpar ali. Então, assim, não é algo que vai ser repetido novamente. Esperamos que não, né? Se Via Deus quiser. pandemia, Deus quiser, não. Mas, assim, respondendo a pergunta, não, risco zero, então tu só tem rendimentos. E o ideal, assim, o risco de quem investe é muito menor de quem não investe nada. E Porque às a vezes o pessoa que pessoal não fica tem pensando em dinheiro. coisas assim, Esse é o criptomoeda, risco. não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Cara, tu tem que ter um bom conhecimento, tu tem que Nós saber... temos fundo sim, criptomoedas, mas mas aí a pessoa que está investindo do outro lado também tem que estar ligada em um monte de Isso aí. coisa, não é só simplesmente vou lá, pronto, acabou e ficou. Então, botar ou ficar rico. é isso que eu digo, assim, as pessoas têm que ter muito pé no chão no investimento, então analisar muito a sua saúde, é como tu falou antes, conhecer-se primeiro a sua saúde financeira. O que você Isso vai aí. precisar para o ano, o que você precisa de emergência, até onde você vai... Lá a gente é muito assim, lá em casa, né? Então, tipo assim, essa parte fica toda com o marido. Eu só trabalho. Ele que aplica, ele que investe, ele que faz as coisas. Mas assim, ele pontua. Então, tipo assim, vamos comprar imóvel, por exemplo. Não, agora não dá. Opa, agora No dá. momento. Agora apareceu a oportunidade, eu vou lá no Sicredi. Aí eu vou lá no Sicredi, entendeu? Financio lá, beleza, compro Momento meu... de crise, agora, Entendeu? para quem está Então, comprando. tudo isso vale e é importante para você numa análise. Então, quando você tem uma agência, você tem os contatos, você tem uma fidelidade, você consegue ter uma linha de crédito melhor, sendo um cliente, lógico, né? Que cumpra com as suas responsabilidades como cliente também. Joyce, eu não sei se está dentro das tuas perguntas, mas legal o Alessandro trazer, que eu tenho muito esse questionamento por parte dos síndicos, a diferença de uma aplicação, renda fixa, Sicredi Invest, para uma Isso. poupança. Eles Boa, perguntam era a próxima, mas vai lá, é esse mesmo. É que assim, poupança, nós temos ação para poupança para menores, né? Então, nosso Guardiões da Poupança, que está sendo um sucesso aqui na Que nossa até sabe o que região. os síndicos perguntam pra gente, assim, ó, Vou não é ganhar mais seguro ursinho? eu deixar... Não, e não é mais seguro eu deixar na poupança do que um Exato. Sicredi Invest, que até tava aqui, ó. Não é mais seguro eu deixar o dinheiro parado lá na poupança? Porque tem Sim, situações que é sim, deixar parado, sim, né? sim. A questão de segurança é a mesma, tipo de poupança para um Sicredi Invest, por exemplo. A questão de diferença é a rentabilidade e a forma do pagamento de rentabilidade. Para CNPJs, a poupança só paga a cada 90 dias rendimento. E ainda tem tributação. Porque o único que é isento é a pessoa física. Então a gente não utiliza a poupança para condomínios. Então, assim, poupança para filhos como legado de tu economizar. Tipo, esses guardiões, nós falamos muito com os colaboradores, né? Você tem que reforçar com o associado que é um legado que o pai está deixando para os Pro filho. filhos. Guardar dinheiro, economizar. Ó, guardamos R$200 na Eu lembro poupança. quando era o Pouped, tu lembra os bonequinhos de Sim, botar moeda? A Beatriz sim. levava o boneco e enchia de moeda, ela chegava, vou ter de moeda, por quê? Não, porque eu quero botar na minha poupança. Então, como tu vai trabalhando na mentalidade deles É isso aí. E quanto nós estamos recebendo vídeos de filhos de associados fazendo com os bichinhos, o tigrinho com o leão, dizendo que está botando dinheiro na poupança, que está pensando no futuro dela, que é para a faculdade. E o bichinho é o prêmio, é o bônus. Então, assim... Até eu tenho, gente, os bichinhos. Quem chegar no Esse meu aqui que não escritório quer vai ter ver ele, tem né? tudo, São lá tão bonitinhos. fofinho. Então, assim, é o legado do filho saber que ele vai guardar todo mês um valor que vai servir para o futuro dele. Criar essa cultura. Criar na uma mente das cultura, crianças. isso mesmo. Então, voltando, a poupança para condomínio ela não é viável por isso, por causa da tributação que ela incide, e o rendimento ele é bem menor. Hoje, a poupança, por exemplo, pessoa física rende 0,67 ao mês. O CDI fechou 1,09 no mês passado, de abril. Então, assim, é bastante diferença. Mesmo pagando o imposto de renda, ele fica ainda acima. Claro que em momentos da economia que a taxa Selic cai abaixo de 10, 9, para o varejo, que tem valores pequenos, a poupança Compensa fica muito ainda. parecido, Ainda ficam próximos.
mas no momento atual do cenário, você Sicredi investe sem dúvida. E a gente não incentiva nem empresa, nem condomínio, nada a colocar hoje em poupança. E sim pessoa física mesmo, como uma forma de iniciar o seu guardar dinheiro. Seu Botar na processo. cabeça que tem que guardar. Não adianta. Isso aí. Eu prefiro 1000 vezes uma pessoa dizendo assim que guardou muito dinheiro, mas aplicou na poupança, rendeu, guardou dinheiro, do que o cara que chegou, não guardei Não guarda nada. nada. Esse que é o problema. E aí que tá, esse que não guardou nada nunca vai ter nada na vida. Nunca vai ter nada. Aí ele vai olhar e dizer assim, mas tu tem sorte. Tem sorte nada, para de gastar e começa a economizar um pouco. Vai chegar na hora de pintar o prédio, e agora? Não, O que não que é só tinha? pintar o prédio, eu acho que é num todo, sabe, Alessandro? Porque assim, ó, as pessoas, elas veem o condomínio de uma forma que às vezes só tem que reduzir custos, mas esquece, porque cada ano que passa as coisas só Valorização, aumentam. A manutenção aumenta, a demanda operacional de consumo aumenta. Um condomínio que é entregue hoje está lá com 20, eu vou usar o meu, agora nós estamos com 100 moradores. Olha o consumo que eu tinha com os primeiros, segundo, olha a quantidade de lixo que as pessoas consomem hoje em dia, porque a maioria das coisas é enlatada, é caixa, é iFood, é papel disso, papel daquilo. Tu acumula muito lixo, automaticamente é um consumo maior de sacos de lixo para o condomínio, vai dar uma despesa maior no material de limpeza. As pessoas acham que vai reduzir, não tem como reduzir. Todo ano vai aumentar a taxa condominial. Então, a tendência é que o condomínio comece a arrecadar realmente daquilo. E tem muita gente que às vezes tem uma visão que o condomínio tem que reduzir. Eu acho que tem que pegar aquela questão assim, dar um croquete na vida, como diz os cineastas, e volta e rever. Pô, mas o ano passado era um valor as coisas no mercado. Inflação, né? Hoje, quando eu chego no mercado, é totalmente diferente. Às vezes eu brinco lá em casa, o ano passado eu ia no mercado com R$500, eu voltava com quase um carrinho cheio, né? Esse ano... Eu volto com 3 sacolas, 4 sacolas, Mudou dependendo do que você... bastante. Se você for pro setor de carne, cara, você vai voltar com 2 sacolas. Então, assim, vai depender muito do que você vai comprar hoje. Então, é isso. E olha que a gente faz as cotações, tem os contratos fixos, tem as demandas de consumo das unidades. Tudo isso refletem no fluxo do seu condomínio. E até orçamento, né, Joyce? O que tu gastou esse ano, tu tem que botar uma projeção de 5%, 10% pro ano seguinte. Exatamente. Que vai ser a maior. Mais o dissídio de categoria que tu não sabe o quanto vai vir. Também. E aí a gente tem condomínio que às vezes tem que Tudo. fazer a análise no final do ano, tu te baseia nos 12 últimos anos, nos 12 últimos meses que tu teve, para fazer uma projeção para o ano futuro. Isso quer dizer que pode ainda chegar lá no meio, você ter que rever essas contas, porque pode não dar. O síndico não é adivinha, não tem bola de cristal. A administradora também não. Então, é uma projeção daquilo que vai ser gasto, mas não é a realidade do que vai ser gasto. Então, a gente sempre pontua previsto versus realizado para fazer um balanço de tudo isso e ver como é que está a saúde financeira do condomínio. E como eu falava, produtos de limpeza, a gente fala da Escrisu. Você está perdendo tempo gastando aí, fazendo orçamentos com empresas que não dão uma excelência na entrega daquilo que você precisa? A realidade do seu condomínio, entre em contato com a Paulinho, com o Paulinho, com a Leandra, ó, já estou até confundindo aqui, Paulinha, com o Paulinho, com a Leandra, com o Salim, com a G. Entre em contato com eles vão fazer um orçamento para o seu condomínio, vão lhe atender da melhor forma possível. Produtos específicos para o seu condomínio, você não pode deixar de entrar em contato com eles. Falando aqui também quero agradecer a Activity Elevadores, que é uma empresa que cuida especializada em manutenção de elevadores aqui da nossa região, aqui de Balneário Camboriú. Então é uma empresa que dá uma atenção especial para o seu condomínio. Tá com problema no seu elevador? Entre em contato com o Beethoven, entre em contato com o Bruno, eles vão lhe atender da melhor forma possível. Entre em contato, não perca tempo. Falando aqui também, eu quero falar sobre seguro. SWF, do grupo ADF Seguros. Gente, seguro é uma das coisas muito importantes também. Quando você vai fazer a análise da pólice do seu condomínio, você tem muitas coisas que você não pode deixar de fora. Estamos aí agora com o El Ninho a caminho, né? Então você tem que analisar a sua pólice, o que comporta, o que não comporta. Tem seguradoras hoje que não estão cobrindo mais alagamento. Você tem que analisar isso, ver bem a sua pólice de seguro para depois lá na frente você não dizer, pô, não olhei, não sabia. Então, entre em contato com quem realmente vai lhe dar uma atenção especial nisso. E, para a gente concluir, mercadinho. Não esqueça de ter um mercadinho dentro do seu condomínio. Você já parou para pensar o que pode ser vantajoso? Você está com fome, 11 horas da noite, chegou de uma reunião, cansado, você vai subir ali na sua área de lazer, vai lá no mercadinho da Óquio, vai pegar o seu produto, vai fazer aquele seu jantar, ou tá recebendo visita, faltou um creme de leite, opa, faltou uma massa de tomate, tudo falta na hora da visita chegar. Então entre em contato com o Lucas e ele vai lhe dar uma atenção especial e você vai ter um atendimento especial
aí para o seu condomínio. Você, síndico, tem N ferramentas para poder aproveitar dentro do seu condomínio, além das ferramentas que a gente está trazendo financeiras aqui para você. Quero, em primeiro lugar, agradecer vocês. É muito importante a gente trazer isso. Eu quero convidar você, síndico, a ir até a Cooperativa Sicredi. Que você vá lá, que você conheça os produtos, conheça a realidade do seu condomínio, bate uma foto e manda para mim que eu quero postar no nosso Insta aí do Vivendo em Condomínio, que você foi lá analisar a melhor ferramenta possível para o seu condomínio. Porque pensar em valorização do empreendimento não é só estética, e sim financeira. Quando a gente pensa num condomínio, pelo menos você vai fazer uma análise do condomínio que você vai comprar um apartamento, você olha o imóvel, você olha a localização, você olha a valorização desse imóvel, você olha o tipo de pessoas que moram no imóvel, você vai olhar também a saúde financeira do condomínio. Porque se eu for para comprar um apartamento onde o condomínio está todo ferrado, que eu já sei que vai vir uma renca de chamada de capital, que o caixa está negativo, que a administração está péssima, eu particularmente não compro apartamento num condomínio desse. Falando com olhar de síndica, mas fica a dica aí para você que é investidor também. Gente, eu quero muito, muito agradecer vocês por essa aula, porque vai além, é lógico. Acho que dava um podcast de 3 horas tranquilo, né? Brincando. Porque a gente tem vários produtos, né? Mas nada melhor do que a pessoa realmente entender, não só para condomínio, até para você como pessoa física, entender o que você pode investir, né? É o futuro. E o futuro financeiro da sua casa, da sua empresa, só depende de você. Quero que vocês agradeçam, convidem as pessoas para ir lá no Sicredi, né, Paulinha? Fica à vontade. Obrigada, Joyce. Obrigada por estar aqui novamente. É sempre bom, né, a gente conversar. Apesar de a gente se ver seguido, né? Mas quero deixar o convite. Você já convidou, mas também quero deixar esse convite de irem até a agência. O café do Sicredi não é todo lugar que tem, é só na agência. E todas as nossas agências do Sicredi estão preparadas para receber síndicos, pessoa física, pessoa jurídica. Fica o convite, então, para ir tomar um cafezinho com a gente. É isso aí. E assim, ó, não pode, tá? Não pode você síndico, ou você que tem a sua, né, sua conta num outro banco, você pode até ir lá na sua agência, de novo, seja atendido, depois você vai lá no Sicredi, depois você me conta a diferença. É diferente, não é porque eu tô na frente deles. Se fosse assim, eu manteria a minha conta em outros bancos. Não tenho, eu não vou a nenhum outro banco. Não vou, gente, não vou. Por quê? Porque eu tenho tudo num único lugar. Então, para que eu vou perder tempo com outros bancos? Então, assim, ó, vai de você também aí analisar e conhecer realmente o atendimento diferenciado. Aí depois você vai dizer, se é pior que a Joyce tinha razão. E aí você vai migrar, com certeza, se você não é cliente Sicredi, você vai migrar para o Sicredi. Alessandra. Joyce, obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui falando com todo o teu público também, nosso público que também diretamente está junto, te escutando a nós aqui. Falar de finanças é sempre muito importante. A gente começa a falar de finanças do condomínio. Ainda mais com o ano de política, né? Ainda mais com o ano de política, inflação subindo. Então, assim, a gente precisa se precaver para o futuro. Então, a gente tem que se prevenir, botar muito bem no papel, né? Saber exatamente os seus gastos, como tu falou muito bem aqui. As planilhas. As planilhas indispensável mesmo para o CPF, para a pessoa jurídica, para o condomínio, tem que ter, para te ter um controle dos seus gastos e saber quanto que tu vai sobrar. E o Sicredi está de portas abertas, nós da assessoria aqui também de investimentos, condomínios que precisarem de um olhar mais específico para analisar os valores, o que pode ser feito, a gente também dá um suporte junto com a Paulinha. Então, o condomínio que quer investir, quiser diversificar alguma coisa, a gente está à disposição. E esse que é o nosso legado para o associado, né? Levar educação financeira, levar finanças com segurança, nada que fuja do perfil de investidor de cada... A gente olha sempre para o associado, para a empresa, para o condomínio, o que é específico, o que é melhor para ele. Sempre pensando na segurança e na sustentabilidade do negócio. Isso é importante, gente. Muito obrigada a todos vocês, uma boa noite e logo, logo a gente está de volta com mais um podcast Vivendo em Condomínio.